Nesse momento, quero convidar o nosso pastor, Rodrigo Ginei, para que ele, então, comece a exposição bíblica. Mas antes, vamos orar. Não sei se o irmão Sebastião queria se aproximar e levantar uma oração pelo nosso pastor, visto que nós temos agora o livro de Apocalipse, um livro muito interessante. E aí acredito que um professor da escola bíblica seria perfeito para fazer esta oração, não é? Pressão total. Pressão total. Vamos orar, por exemplo. Vamos orar, amados. Pai querido, muito obrigado por estar aqui na Tua presença. Muito obrigado pelo dia de paz que o Senhor nos concedeste. E nesse momento, Pai, eu quero te rogar que o Senhor abençoe o Teu servo, pastor Rodrigo Odinei, que irá transmitir a mensagem da Tua palavra. Que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê a ele discernimento vindo através do Teu Espírito Santo. E cada um de nós, ó Pai, estejamos com os nossos corações e mentes abertos para ouvir, entender e aceitar a Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Pressão total, né, irmãos? Queridos, mais uma vez, como é bom podermos abrir nossas Bíblias e iniciarmos a exposição de um novo livro da Palavra de Deus. Escolha da exposição de Apocalipse se deu justamente pela continuidade da exposição de Daniel, um assunto geral que estamos tratando, de escatologia e os tempos que vivemos, dias que são de fato desafiadores para todos nós. Amados irmãos, vamos lá, a gente vai iniciar aí uma nova jornada, não sei quantos meses irão durar, acredito que um longo caminho e um caminho de muito aprendizado. Quando nós olhamos para a exposição do livro de Apocalipse, algumas questões eu quero deixar claro inicialmente para a igreja. A minha preocupação na exposição desse livro não será uma preocupação acadêmica. Não é? Quando nós nos deparamos com esse livro, nós temos muitos tratados, muitos estudos acadêmicos que são de uma beleza incomensurável. Porém, o meu grande objetivo, irmãos, o grande desafio, eu peço que irmãos orem por mim nesse sentido, é trazer o ensinamento fiel da Palavra de Deus de forma prática e lhes auxiliando a desenvolverem habilidades para viver o que a Palavra diz. Então, nosso objetivo aqui vai ser estudar a Palavra de Deus da forma mais simples que pudermos, de modo que haja transformação no nosso caráter, das nossas perspectivas, da nossa fé. Esse é o grande desafio que teremos pela frente, porque é mais fácil pregar de forma acadêmica. É mais fácil viajar na teologia, não é viajar nos teóricos, do que necessariamente expor fielmente a palavra. Então, orem por mim, porque é um grande desafio que teremos. Eu quero orar com a igreja para iniciar a série, e aí vou explicar aos irmãos como é que nós faremos essa introdução do livro. Fechemos nossos olhos mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai, em Tua presença a igreja se reúne para adorá-lo, exaltá-lo, glorificar o Teu santo nome. A Tua igreja se reúne, Pai, para cantar louvores ao Senhor, bendizê-lo, glorificá-lo e também, Senhor Deus, ouvir a exposição da Tua palavra. Ó Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, para que, guiado pelo Teu Espírito Santo, eu possa ser fiel na exposição. Ó Pai amado, tanto no estudo, no preparo, sobretudo, ó Pai, no ensino, no compartilhar, no apresentar daquilo que a Tua palavra diz. Eu sei, ó Pai amado, que a Tua igreja necessita ouvir a Tua voz e colocá-la em prática. Por isso, suplicamos a Ti, que assim seja, ó Pai, também na caminhada da exposição de Apocalipse. Sabemos, ó Pai amado, que é um livro especial para a Sua igreja em todos os tempos, especialmente para os que vivemos hoje. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, vamos iniciar a exposição, não trabalhando hoje com uma exposição de um texto, mas a apresentação geral do livro de Apocalipse. Para tanto, eu quero aqui trazer nessa noite a mensagem do livro. Qual que é a mensagem de Apocalipse? Abram a sua Bíblia em Apocalipse 17, 14. Esse versículo, irmãos, é o versículo que eu estou separando para termos como divisa do livro, digamos assim. Um versículo que nos ajuda a entender a mensagem de Apocalipse. Esse versículo é crucial
porque ele consegue trazer o ensino de uma forma muito clara e de uma forma muito pessoal, que aplica-se a nossas vidas. Diz assim, Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém. Louvado seja Deus. Que texto lindo. Mais uma vez, irmãos, olhem com atenção para o texto. Leiam comigo, na sua versão. Eu sei que haverá uma confusão de línguas aqui, não tem problema, mas vamos todos juntos, na sua versão, leia de uma forma que lhe seja audível. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amada igreja, é extraordinário vermos que essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Os eleitos, os amados por Deus antes da fundação do mundo, aqueles que ouviram a mensagem da cruz, arrependeram seus pecados e prostraram-se diante de Cristo, recebendo-o como único suficiente Salvador, estão aqui presentes. Como é importante olharmos para o livro de Apocalipse com o olhar do fim, da vitória de Cristo e a nossa vitória em Cristo. Amados e queridos irmãos, por isso que a mensagem de Apocalipse, aquilo que haveremos de dominicalmente lembrarmos-nos, exatamente essa mensagem de Apocalipse, a grande ideia do livro é Jesus Cristo. Leiam comigo. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o único que deve ser adorado. Ele voltará, aniquilará todo o mal e concederá a vitória ao seu povo. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, o ensino de Apocalipse é esse. Eu posso fechar minha Bíblia e encerrarmos o culto, que a mensagem, a essência já foi dada e os irmãos já entenderam. Para tanto, queridos, diante a essa mensagem do livro, diante aquilo que haveremos de trabalhar nos próximos domingos, precisamos responder basicamente a 3 indagações. A primeira indagação que eu quero fazer aos amados irmãos é: qual é o seu nível de interesse pelo estudo de Apocalipse? Por que essa pergunta ela é importante? Não é um livro fácil de se entender. Não é um livro que há uma unidade de interpretação, justamente pelo alto grau de dificuldade em que o seu gênero literário se apresenta para nós nos dias de hoje. O gênero literário de Apocalipse não é uma narrativa histórica, embora tenha narrativa histórica. Não é um livro de poesia. Não é um livro onde encontramos uma literatura igual dos evangelhos. A literatura de Apocalipse é uma literatura apocalíptica que é muito peculiar aos escritos no período em que o livro foi escrito, no primeiro século e antes dele também. Então vejam, quando eu trago aos irmãos qual é o seu nível de interesse pelo estudo de Apocalipse, nós podemos encontrar basicamente 2 reações. Aquelas pessoas que dirão: pastor, eu não quero nem saber de Apocalipse. É um livro muito complicado, cheio de nome de bicho, cheio de nome de coisa estranha, cheia de situações, de cenários assim inimagináveis. Eu não consigo entender absolutamente nada do que leio. Eu não gosto de Apocalipse. Dá trabalho. Quem assim já se sentiu assim alguma vez? Eu já me senti assim, irmãos. Na minha adolescência, eu gostava de Apocalipse, mas não entendia nada que lia. Eu lia pelo prazer de ler, mas não entendia absolutamente nada. Ainda hoje algumas coisas eu não entendo não. Mas é interessante a gente parar e pensar nisso, porque talvez essa seja a sua situação agora diante dessa exposição. Eu não entendo nada. Meu interesse
por não entender, não tem interesse. Ou então você pode ser daqueles, pastor, eu amo Apocalipse. Irmão Sebastião chegou aqui e falou, pastor, eu amo esse livro. Foi assim, opressão, né? Então imagina o quanto que ele já não tem estudado, lido. E eu pergunto aos irmãos, quem aqui já leu todo o livro de Apocalipse? Levante a mão. Olha que bênção. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já, ao longo da semana que passou, teve a curiosidade de ouvir alguma pregação, de procurar algum estudo na internet? Levante a mão. Olha que legal, muito bom, irmãos, excelente, façam isso. Vamos aproveitar o máximo dessa série. Busque pregadores sérios da palavra, fiéis da palavra, procure ouvir, para que você possa refletir, quando eu trouxer o ensinamento, nós possamos aqui interagir, de uma forma em que, à medida que o ensino está sendo dado, você, poxa, mas eu ouvi isso, eu ouvi diferente, mas o pastor está colocando de uma forma que não tinha observado. É muito importante, então, que ao longo dessa exposição, você aumente o seu interesse pelo livro. Ok? Isso é muito importante, porque vai ajudá-lo no seu entendimento e também na aplicação na sua vida. Queridos irmãos, nós somos uma igreja que não queremos ser uma igreja composta de crente cabeção. O que é o crente cabeção? Conhece muito da Bíblia, mas a prática é zero, né? Nós não queremos ser uma igreja onde se sabe, mas não se vive. Queremos conhecer e viver. E à medida que vivemos, praticamos, buscamos mais conhecimento. E à medida que conhecemos mais, praticamos de uma forma mais aperfeiçoada. Então, é interessante considerarmos a primeira questão, porque o gênero literário por si só já é uma dificuldade, já é uma barreira. Então, o gênero literário que estamos lidando é um gênero apocalíptico. Quando nós olhamos para essa questão do gênero literário, queridos irmãos, é interessante aqui fazer menção ao fato de que, até mesmo entre os estudiosos, não há consenso em como estruturar o livro. E aqui é uma outra questão que eu quero trabalhar com os irmãos. Por quê? Dentro da exposição bíblica, os irmãos sempre têm observado que eu trabalho a exposição de acordo com a própria estrutura natural do texto. Os irmãos já observaram isso, eu vou continuar procedendo desta maneira. Então, por isso que é importante que durante a semana você continue lendo Apocalipse. Procure perceber como o livro está sendo construído. Quando olhamos para a estrutura, nós podemos encontrar essa estrutura de algumas formas. Por exemplo, a forma que eu vou apresentar aos irmãos é como que o livro pode ser estruturado a partir do entendimento das visões que João recebeu, ele teve. É interessante, irmãos, pensar nisso, porque um outro aspecto, uma outra característica do livro de Apocalipse, ele trabalha muito com questões de números. É bem interessante isso. E pensando nesse aspecto também de números, você vai ver repetindo-se constantemente 7. 7 igrejas, 7 taças e 7 trombetas, e aí vai. E você vai olhar para o texto, e aqui uma estrutura a partir das visões, nós vamos encontrar 7 visões no livro. 7 grandes visões. Então, a sua Bíblia, vamos lá, vamos folhear a Bíblia, irmãos. Vamos folhear a Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 a 8, nós temos a introdução do livro, ok? Eu quero encorajar o irmão a ler durante a semana. No próximo domingo, se Deus permitir, eu começo a expor o capítulo 1, versículo 1, até a sua parte que vai ser dada. Então lá, capítulo 1, versículo 1 a 8, nós temos a introdução. Capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 22, nós temos aqui a primeira visão, dessa forma colocando, que é relacionada às igrejas. Então, a igreja na terra, ou melhor, as 7 igrejas da Ásia Menor, sendo mais específico. E aqui é interessante, depois nós nos debruçaremos sobre esse assunto, mas são cartas que Jesus enviou às igrejas. Ok? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 até capítulo 8, versículo 1 também, nós temos a segunda visão. Qual é a visão aqui? A visão do trono de Deus e os 7 selos. Então aqui é a segunda visão. Capítulo 8, versículo 2 até capítulo 11, versículo 19, nós temos a terceira visão, que são as 7 trombetas. Capítulo 12, versículo 1 até capítulo 14, versículo 20, nós temos a visão 4,
são aspectos de guerra e salvação. E interessante, irmãos, que nós vamos nos debruçar em cada uma dessas visões, procurando reconhecer a partir do gênero literário, a partir da intenção original do autor, a partir daquilo que o texto nos diz, qual é o ensino prático para nossas vidas no tempo de hoje. Então será para nós um grande desafio. Capítulo 15, versículo 1 até 16, versículo 21, nós temos a visão 5, que são as 7 taças do juízo. Vamos entender acerca dos juízos vindouros que hão de ser manifestos. Capítulo 17, versículo 1 a 19, 21, a visão 6, nós temos aqui a visão 6, a vitória para Cristo. Capítulo 20, versículo 1, 22, versículo 5, visão 7, o novo céu e nova terra. E terminando o livro, a exposição, capítulo 22, 6 a 21, conclusão. Mas, pastor, vão ser, então, contem os irmãos aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensagens? Não, não serão 9 mensagens. Porque se eu pregasse dessa forma, que está nessa estrutura, muita coisa não conseguiria falar em 30 minutos, 40, 1 hora de pregação. Ok? Então, nós teremos uma longa série de estudo. Agora, também há uma outra forma de nós olharmos para Apocalipse. Nós podemos olhar para o Apocalipse reconhecendo como Cristo age com relação, o próximo slide vai ter a informação, como Cristo age com relação à igreja. É uma outra maneira de estruturar o livro de Apocalipse, de ver a sua estrutura. Então, nós traremos ali a mensagem dessa relação de Cristo com a igreja. Capítulo 4, versículo 1 a 19, 21, nós temos aqui a relação de Cristo diante da realidade da tribulação que virá sobre a terra, grande tribulação, que é justamente o que acabamos de estudar em Daniel, acerca da 70ª semana de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Então vejam, nós teremos aqui, irmãos, a maior parte do livro falando de quê? Falando de sofrimento, falando de dor. É interessante olhar também por essa ótica. O livro de Apocalipse, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes, ele é escrito num contexto em que o povo de Deus está sofrendo. Por isso, uma grande parte do livro, a maior parte dele, está tratando qual é a relação de Cristo, como Cristo age nesse contexto do sofrimento do seu povo. E agora, capítulo 20, versículo 1 a 10, ele entra na questão do reino milenar, como vai ser esse reino. Daniel não tem informações detalhadas desse período, embora soubesse que viria. Aqui em Apocalipse nós temos mais informações. E por fim, a eternidade, capítulo 20, versículo 11 a 22, 21. Por que isso é importante para a igreja? Por que isso é importante para você? Porque, amados irmãos, o conhecimento da palavra de Deus, ele precisa resultar em transformação, no pensar, sentir e agir. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, por isso que eu estou trazendo aos irmãos nessa introdução do livro, para que vocês entendam o caminho que vamos percorrer. E também uma outra forma de estruturar o livro, uma terceira forma, próximo slide, em 1:19, vamos lá para Apocalipse 1:19, vamos ler o que está escrito em Apocalipse 1:19. Apocalipse 1:19 diz o seguinte: portanto, escreves as coisas que tem visto, tanto as do presente, como as que acontecerão depois destas. É interessante, então, aqui identificarmos que foi determinado que João escrevesse. Então, diante desse fato, da ordem que lhe é dada de escrever, ele escreve sobre o quê? E aí nós podemos também trabalhar de outra maneira, que é com relação ao tempo. E nós temos no livro também uma estrutura voltada ao passado, ao presente e ao futuro. Então, ao passado, as coisas do passado, as coisas que tem visto, isto é, a visão de Patmos, aonde ele está, por que ele chegou a Patmos, todo esse processo que, desencadeado por uma grande perseguição já vivenciada no 1º século, a partir de Nero, depois a família dos Vespasianos, chegando até Domiciano. Agora, coisas do presente. Nós temos aqui as que são
as igrejas de então. Ali nós temos então as igrejas, por isso que as cartas, as igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas que foram escolhidas por Jesus Cristo. Ah, mas haviam outras igrejas circunvizinhas? Sim, haviam. Há igrejas que não estão colocadas nas 7 cartas. E há um porquê. Jesus escolheu algumas e falou diretamente a essas igrejas. Por que ele não colocou Colossos? Por que ele não colocou Tessalonicenses? Poderia ter colocado também, mas não fez. Mas há uma razão por isso. Há um caminho, há uma rota, né, que você trilha, e assim então, coisas do presente que estavam acontecendo naquele mesmo tempo, naquelas igrejas locais. São igrejas locais. Ok? E coisas do futuro. Então, amados irmãos, quando olhamos para a questão do tempo, passado, presente e futuro, encontramos um outro aspecto interessante, que é a última parte do livro, justamente o quê? Do capítulo 4, 1 até 22, 5, as que depois dessas hão de acontecer. Então, são os acontecimentos do fim. Então, é interessante olharmos aqui, vejam, o que eu estou apresentando aos irmãos? 3 formas de estruturar o livro de Apocalipse para entender o seu ensino. Não somente com base nas visões, em 7 visões, mas também olhando para o aspecto como Cristo se relaciona e como o tempo se processa em cada uma das situações que o livro nos apresenta. Quando consideramos esse aspecto também, uma outra informação, por que eu estou tratando disso? Porque a minha pergunta inicial, vocês lembram qual foi a minha pergunta? Qual é o seu interesse pelo estudo de Apocalipse? Então são informações extrabíblicas que estou tratando com os irmãos, que também são de cunho de estudiosos, de um cunho também acadêmico. Por exemplo, quando você pensa em Apocalipse, você vai ter 4 grandes sistemas de interpretação de Apocalipse. Você tem aqueles que o interpretam a partir de uma perspectiva preterista, ou seja, Apocalipse refere-se a eventos estritamente do passado, primeiro século. Tem aqueles que o interpretam desta maneira. Tem aqueles que o interpretam a partir de uma visão historicista, que Apocalipse é um panorama da história da igreja. Você tem aqueles que o interpretam numa visão idealista, e Apocalipse ele representa tão somente a luta do bem contra o mal. E ainda assim você tem uma última visão, que é a visão futurista, que Apocalipse prediz eventos futuros dos fins dos tempos. Então, de uma forma bem resumida, colocando esta, para que os irmãos vejam o grande desafio que todos nós estamos lidando. Por isso que a pergunta ela é pertinente. Qual foi a pergunta? Qual é o seu nível de interesse? Amados irmãos, o desejo do meu coração é que a partir de hoje o seu nível de interesse pelo estudo da palavra de Deus, especialmente o livro de Apocalipse, aumente. Que você se dedique. Hoje pela manhã, quando levei meus livros para casa, o Lelo viu, né, livro? Uma pilha de livros. Né? Vou usar mais o meu tempo em casa para dar essa continuidade. Irmãos, requer o que? Estudo, dedicação de todos nós. Há uma segunda pergunta que eu quero trazer aos irmãos. Então, a primeira pergunta, e aqui uma aplicação para a tua vida, é: com base na sua mensagem, volta lá, por gentileza, na mensagem, o slide da mensagem. A mensagem do livro de Apocalipse. Volta lá. Primeiro slide, por favor. Para que os irmãos leiam comigo. Porque eu quero que a introdução ela seja relevante para a sua fé e para o seu crescimento espiritual. O primeiro slide, irmão. Isso. Vamos ler novamente? Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o único que deve ser adorado. Ele voltará, aniquilará todo o mal e concederá a vitória ao seu povo. Então vejam, o meu nível de interesse por conhecer essa verdade precisa crescer diariamente. A mensagem que será exposta à igreja no livro de Apocalipse é essa, resumidamente. Então, eu preciso, como discípulo de Cristo Jesus, verdadeiramente verificar, eu estou adorando, eu estou exaltando, honrando, a minha vida, ela tem demonstrado esse amor a Deus? Qual o meu interesse por conhecer verdadeiramente quem Jesus é? Outra questão, ele voltará.
O que estou fazendo hoje para estar preparado para encontrar-me com o Senhor, quer seja pela minha morte, quer seja pela sua vinda? A promessa da volta de Cristo, irmãos, não é um blefe, não é um mito, não é uma ficção, é uma promessa que se cumprirá. Como estou diante dessa promessa de Deus? Então, o meu interesse pela preparação para encontrar-me com o Senhor, como está? Aniquilará todo o mal. Isso é importante porque como dói vermos o mal prosperar em nosso redor, em nosso país, no mundo. Como dói vermos o ímpio sempre se dar bem, e aqueles que buscam ter uma vida correta e justa levam na cabeça. Isso é revoltante, não é? É revoltante. O mal prospera e o bom sempre fica. Então, aqui há uma promessa: aniquilará todo o mal. Qual é o meu interesse por ver essa manifestação gloriosa do juízo de Deus, da justiça de Deus? E por fim, a vitória do seu povo. Então vejam, que lutas eu vivo hoje, que sofrimentos eu tenho passado hoje. Eu preciso confiar na vitória do meu Senhor. Por isso, irmãos, a pergunta, ela é muito importante. A pergunta que foi feita inicialmente, agora pode avançar o slide, por favor, meu amado. A primeira pergunta é: qual é o seu nível de interesse pelo estudo de Apocalipse? A segunda pergunta agora nós vamos. A segunda pergunta que eu faço aos irmãos: para que e para quem o livro foi escrito? Essa segunda pergunta ela é muito interessante. Para que, amados irmãos? Para que esse livro foi escrito? É importante reconhecermos que no livro de Apocalipse, a palavra adorar repete-se 24 vezes. No restante do Novo Testamento, 35 vezes. Interessante, porque em um único livro, o termo adorar aparece de uma forma predominante em Apocalipse, quando comparado com os demais livros do Novo Testamento. Então, Apocalipse é um livro que nos conclama e que nos mostra a necessidade de continuamente vivermos a nossa vida para a glória de Deus, adorá-lo, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. E isso resulta no quê? Numa postura de servo obediente. Eu preciso amá-lo e meu amor me leva a ser um servo obediente. O livro de Apocalipse, irmãos, ao contrário do que muitos podem pensar, é um livro pastoral. Mas pastor, como pode ser um livro pastoral cheio de nome estranho, cheio de bicho estranho, cheio de coisa que eu não entendo nada? É por causa do gênero literário, é um gênero apocalíptico. E aqui, irmãos, ele é escrito num contexto, aqui entrando na parte do contexto, aonde há uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Por quê? Os cristãos do primeiro século, nesse período da história, aqui já no final do primeiro século, na década de 90, o imperador romano, Domiciano, ele exigiu que em todo o império ele fosse adorado como Deus, não somente ele, mas também a sua mãe e seu filho. E todos aqueles que não o adorassem eram mortos, eram perseguidos, perderam suas propriedades, perderam seus bens. E aqui, queridos, imagine você perder as suas economias, perder o seu trabalho, perder o seu sustento, porque você está se recusando a adorar um homem, adorar o imperador. É o que está acontecendo. Então, o livro é escrito num contexto de grande sofrimento para o povo de Deus, mas é importante também lembrarmos, irmãos, que o sofrimento não é só para os cristãos. O sofrimento aqui no primeiro século, Domiciano, ele começa primeiro os seus próprios súditos. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, colocar lá no YouTube, você vai ver vídeos muito interessantes, mostrando esse momento histórico. O History Channel, ele traz alguns documentários muito bons, até encorajo os irmãos durante a semana, assistam, vão lá no History Channel, busca lá no YouTube, coloca o imperador Domiciano, que você vai conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais de quem foi esse homem, de como ele agiu, tido como um dos imperadores sanguinários de Roma. E todo esse aspecto, a sua linguagem, ela acaba sendo uma linguagem que os seus receptores originais, ao lerem, entenderam o que estava sendo dito dentro do seu contexto. Então, é um livro
que ele toca, está sensível à dor do povo de Deus, às angústias e sofrimentos que passamos. Nós vivemos hoje num país livre. A liberdade religiosa ainda nos é dada, a liberdade de expressão já está sendo cerceada. Logo, logo a liberdade religiosa pode ser perdida em nosso país. A de expressão já não temos mais. Só você observar, não é, como que as mídias sociais reagem a palavras, expressões, conteúdos que são postados. Nós já temos algoritmos que estão buscando, e aí dependendo do que se fala, você pode se complicar. Então, liberdade de expressão não temos mais no nosso país. A liberdade religiosa é a próxima liberdade que pode ser cassada. Ainda temos liberdade religiosa. Não é por isso que não somos perseguidos. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele traz uma advertência a Timóteo muito interessante. Ele fala que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa serão o quê? Perseguidos. A perseguição, irmãos, não é somente aquela a qual se cerceia a liberdade religiosa, mas é aquela também em que nós não podemos nos posicionar de acordo com o que cremos. Não precisa haver uma proibição legal, mas é a própria observação do seu local de trabalho. Se você se posicionar de uma determinada forma, você pode sofrer muitos prejuízos por causa disso. E quando nós olhamos também um outro dado muito interessante, que depois os irmãos podem pesquisar, nós temos um trabalho muito sério desenvolvido por Portas Abertas, do missionário André, que mostra-nos justamente o mapa no mundo de perseguição religiosa. Inclusive, os irmãos que vieram aqui dar-nos o treinamento também trabalham com os mesmos dados estatísticos de perseguição religiosa no mundo hoje. Hoje não trarei esses dados, ao longo da exposição poderei fazê-lo, mas só para que os irmãos se situem e possam ter a autonomia de buscar mais informações aqui, ajudando os irmãos no seu estudo, porque eu quero o seu crescimento espiritual, eu quero que você tenha interesse, que você busque e se desenvolva de uma forma autônoma. Então, o Apocalipse é um livro interessante porque justamente ele trata do sofrimento do povo de Deus que decorre de uma perseguição que foi instaurada por Domiciano. Uma outra pergunta e última pergunta que eu quero trazer aos irmãos é justamente qual é a relevância desse livro nos dias atuais. Queridos irmãos, e aqui vamos olhar para alguns textos da Palavra de Deus e termos atenção, porque Apocalipse é o livro que nos traz exortações muito importantes que não podemos desprezar. Observemos com clareza, amados irmãos, o quanto que ao longo do livro nós haveremos de ouvir um chamado a ouvir. Ouvir. Por 40 vezes ao longo do livro de Apocalipse, nós encontraremos essa fala, ouvir. Lembram-se que quando o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer 4 vezes, estai alertas, estejais atentos. Então, quando nos deparamos com os ensinos que haveremos de aprender, o ouvir, não menospreze o que a palavra de Deus diz. Não deixe a palavra de Deus em segundo grau de importância na sua vida. Bem-aventurados são aqueles que ouvem o livro, né? Ouvem as palavras desse livro. Assim, então, queridos irmãos, vamos ver algumas questões importantes do ouvir. Que mensagem está sendo dita? Primeiro, Cristo está vindo. Vejam aí no Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Versículo 7 fala, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Capítulo 22, vai lá para o capítulo 22, versículo 7. O que diz 22, 7? Nos fala assim, venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vejam o versículo 12, capítulo 22. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Capítulo 22, versículo 20.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, a primeira mensagem tão importante do Apocalipse, a igreja de Cristo é: Ele vem. Não duvidemos. Não estejamos desatentos, porque Ele vem. E aqui, queridos irmãos, essa promessa se cumprirá. Observem, João abre o livro com a promessa: Ele vem, capítulo 1, e ele encerra o livro com a promessa: Ele vem. E aqui no último capítulo, por 3 vezes, e é importante destacar, olhando para o último capítulo novamente, vejam o versículo 7. Guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Retribuirei. Irmãos, há uma retribuição da parte de Deus ao seu povo. Àqueles que lhes forem fiéis, aqueles que permanecerem na palavra do Senhor. Então, essa retribuição nos é garantida. Versículo 20. Dá testemunho dessas coisas, certamente venho em breve. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem a um estado permanente de vigilância. Cristo vem em breve, a sua vinda não vai demorar, não sabemos o dia, a hora que a promessa se cumprirá, mas ela se cumprirá. E olhemos para o capítulo 1, agora volta para o capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Na continuidade da promessa que ele vem, também vemos uma mensagem importante, que nos diz, de uma forma tão clara. 1:8 diz assim: eu sou, todos comigo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos ao capítulo 22, versículo 13. Está vendo esse exercício, no início e fim? Então, olha que interessante, nós temos aqui a moldura de Apocalipse. Pense num quadro. Então, nesse quadro, João está destacando o quê? Está destacando: ele vem, e aquele que vem é o Todo-Poderoso. Vamos para o capítulo 22, versículo 13. Capítulo 22, versículo 13. Mais uma vez, todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. É a Cristo Senhor, nosso Redentor, que adoramos. Querido e amado irmão, que você, a cada dia, possa ficar maravilhado com o ensino da Palavra de Deus, com o ensino de Apocalipse, e preparar-se de uma forma obstinada, de uma forma determinada, para encontrar-se com o Senhor Jesus. Amém. Que você possa aproveitar do ensino da Palavra de Deus, que há de receber ao longo dessa série, na sua leitura diária na sua casa, no seu estudo pessoal e no ensino aqui do púlpito, e aplicar a Palavra de Deus de uma forma tal que você tenha convicção de sua fé em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, nós vamos cantar o hino oficial, Autor da Minha Fé, mas antes de cantarmos mais uma vez, nós leremos a mensagem de Apocalipse. Toda a igreja coloque-se de pé, por favor. Ao longo dessa série, como temos feito nas outras séries, vamos sempre falar a mensagem do livro. E a mensagem de Apocalipse, irmãos, ela é crucial para a vida cristã sadia. Se você deseja crescer como discípulo de Cristo Jesus sadio, você precisa crer nessa mensagem, viver essa mensagem, anunciar essa mensagem. Então, todos juntos, mais uma vez, façamos a leitura. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o único que deve ser adorado. Ele voltará, aniquilará todo o mal e concederá a vitória ao seu povo. Amém? Amém. Vamos lá, aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
meu Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar e enfim, por isso eu canto glória. Que lindo, né, irmãos?
Essa é a nossa fé. Talvez não seja ainda a sua fé. Talvez você ainda não creia nessa mensagem da cruz. Como está a sua condição espiritual? Você tem o privilégio e o prazer de estar reunido nessa noite com a Igreja de Cristo Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus, é homem, e como homem perfeito, quando foi crucificado na cruz, atraiu sobre o seu corpo o pecado e a maldição do seu povo. Nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele foi morto, foi sepultado e ressuscitou. E a beleza da nossa fé em Cristo, irmãos, é que nós estávamos em Cristo quando Ele foi crucificado e sepultado. Nós estamos em Cristo quando Ele ressuscitou. E por isso que podemos cantar com certeza do perdão de pecados, a vida eterna. Como Igreja de Cristo, nós temos que nos preparar para a sua vinda. Ele voltará como Ele prometeu. Você está pronto para se encontrar com Ele? Quer seja por sua morte, ou quer seja pela sua vinda iminente? Que essa série seja usada por Deus para fortalecer a sua fé nas Escrituras Sagradas. Que a sua fé seja bíblica. Que você possa descobrir o grande amor de Deus e possa amá-lo, porque Ele o amou primeiro. A promessa que temos e a divisa dessa exposição, Apocalipse 17:14 fala: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Amém. Nós estamos com Ele através da obra da cruz. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, te louvamos pela maravilhosa obra de Cristo na cruz. Te louvamos porque como homem perfeito, sem mácula alguma, Ele derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Te louvamos, ó Deus querido, porque o Senhor nos amou quando nós o odiávamos. O Senhor nos amou quando nós o rejeitávamos. O Senhor nos amou quando nós não nos interessávamos por Ti, nem queríamos saber de Ti. Mas o Senhor nos amou e provou esse amor na cruz de Cristo. E por isso, ó Pai, hoje nós podemos responder com fé, crendo naquilo que a Tua palavra diz, declarando, ó Pai, em alto e bom som, que Jesus Cristo é o autor da nossa fé, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Te louvamos, ó Pai, porque Ele já venceu a morte. Te louvamos, ó Pai, porque quando chegar o tempo determinado pelo Senhor, como diz a Sua palavra, Pai, com o sopro da Sua boca, Ele destruirá o anticristo. Ó Pai, todo o mal será aniquilado. Te louvamos, ó Pai, porque o Cordeiro triunfou. Ele é o leão da tribo de Judá. Te louvamos, ó Pai, porque embora passemos por lutas, sofrimentos e dores, angústias, tristezas, por mais que venhamos perder nessa terra, sabemos que a nossa vitória é certa em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, Pai, nós queremos viver para a Tua glória, queremos cumprir o Teu querer, queremos fazer a Sua vontade, Pai. Ajuda-nos, perdoa-nos, porque somos incapazes e imperfeitos e precisamos de Ti, Pai, para sermos a cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Pai, leve-nos para a casa de segurança, nos guarde e livre-nos de todo mal, que possamos ao longo dessa semana, Pai, testemunharmos da nossa fé em Jesus e aquilo que temos errado, temos falhado, possamos, ó Pai, nos consertar contigo e com aqueles que precisamos. Em nome de Jesus que oramos. E agora que o Teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmão. Vamos cantar mais uma vez uma parte dessa música enquanto nos despedimos. Deus abençoe a todos. Por isso